Entendendo a Bíblia em boa companhia e o fim da fofoca nos céus. Acabou, morreu. Chega de calúnias, de injúrias, de fofocas, de difamações. Crimes reconhecidos na lei brasileira e em todo o mundo são cometidos no paraíso, lá nos céus, e depois no paraíso, aqui na terra também. O universo inteiro foi contaminado com a injúria de Lúcifer. Ele não se contentou no paraíso celeste, no universo perfeito. A sua grandeza, o seu ego cresceu e ele precisava encontrar seguidores, precisava alcançar outras pessoas no seu afã de subir às alturas e ser semelhante a Deus. Para isso, não tem nada melhor do que uma boa fofoca. A fofoca prende pessoas na frente das telas dos filmes e das TVs com as novelas. Novelas que se enrolam e se desenrolam com mentiras, acusações sobre pessoas, histórias inventadas ou não, mas que inventam defeitos nas pessoas. Satanás, o vil acusador, acusou a Deus de tirania, mas ele não se contenta com isso. Como Jó foi acusado nos céus por Lúcifer, também eu e você estamos sendo acusados constantemente diante do universo pelo diabo. O vil acusador, como disse Martinho Lutero, não cansa, a sua língua não para de propalar mentiras e falsidades. Tema de hoje, lição da Escola Sabatina, Isaías, consolo para o povo de Deus, nos traz: um filho nos foi dado, é Emmanuel, Deus conosco, capaz de calar a boca do diabo, terminar com a fofoca, com a maledicência e nos trazer paz. Por isso, ele é o príncipe das paz. Ele é maravilhoso, como diz a Escritura. 60 nomes, mais de 60 nomes são dados à perfeição de caráter de Jesus, que faz nos revelado o caráter de Deus. E também nos faz com a possibilidade de termos de novo o caráter de Deus, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nos perdemos na escuridão do mundo de pecado. Somos acusados por Satanás, mas Jesus veio, calou a boca de Satanás e nós temos liberdade em Cristo para sermos semelhantes ao Altíssimo. Veja o que Ellen White escreveu em Testemunhos Celestes, volume 1, página 406 e 407, um parágrafo só. Satanás havia acusado a Deus de exigir a abnegação dos anjos, quando nada sabia ele mesmo do que isso significava. E quando ele mesmo nenhum sacrifício fazia em favor dos outros, Cristo veio ao mundo para desfazer essas falsas acusações e revelar o Pai. Então, em Cristo estamos livres das acusações de Satanás, porque ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu ao servir. Ele lavou os pés de homens, inclusive de Judas, que estava ali pronto para o trair. Mas a simplicidade, o amor vence o mal. Assim Jesus nos ensinou, e veja o que diz lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Miguel é Jesus, dragão é Satanás, é o símbolo nas profecias do próprio Satanás. E os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aqui a gente fica impressionado, lançados à terra. Parece que Deus os colocou aqui. A expressão lançados no original, a sua raiz, ela quer dizer baulo. Baulo é uma palavra hebraica que quer dizer cuspido, defecado, lançado para fora, sem destino, sem rumo, como Caim, como falamos essa semana, fugiu da presença de Deus e saiu a ermo sem rumo. Encontrou, todavia, Satanás guarida na árvore do conhecimento do mal, nos ouvidos de Eva. Adão comeu do fruto proibido e então entregou o domínio desse mundo. Por isso, Satanás se vangloria do pecado do homem. Tenta dizer de que as exigências dos mandamentos de Deus são pesados demais e que homem algum pode cumprir, que nós não estamos
obrigados a cumprir exigências que são por demais pesadas. No entanto, Jesus veio e cumpriu. E além de cumprir, ele nos ensinou como, ele nos deu a liberdade para isso. Ele conquistou o direito de sermos livres. O livre-arbítrio nos foi devolvido. Ele teve o livre-arbítrio no Éden, Satanás. E Adão e Eva também. Lá no paraíso, Lúcifer escolheu ser o diabo. Aqui na terra, nós escolhemos seguir o diabo. Mas agora, eu e você escolhemos seguir Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus Pai do universo, Senhor Espírito Santo, Deus poderoso, cuida de nós, nas nossas palavras, que sigamos os teus ensinos, os teus caminhos. Que a Bíblia seja nosso guia seguro em rumo aos céus, ao colo de Jesus. É o que pedimos para todos que estão ouvindo. Multiplica as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bênçãos dos céus nos são alcançadas diurnamente. Nós temos um texto fabuloso que está em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Acás havia entregue o reino de Judá, do povo de Deus, nas mãos do perverso rei da Assíria. Aquele rei jovem conquistava o mundo todo com um exército de mais de 600 mil homens, e Acás se aliava com o inimigo do povo de Deus e acaba ficando sujeito, vassalo. Sem esperança, completamente às escuras, aquele povo estava às cegas na idolatria, no ocultismo, completamente dentro da religião da Síria. A Síria havia dominado inclusive a mente daquelas pessoas. Sem compreensão da verdade, Isaías proclama aquelas pessoas que viviam no escuro, no oculto, uma verdade de revelação. Então lemos Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós teremos paz no maravilhoso Filho de Deus, aquele que é maravilhoso, que tem o seu governo em todo o mundo, em todo o universo. Por quê? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, é dele, os céus e a terra são dele, e ele conquista, também ele defeca Satanás daqui. Não há mais lugar no universo para o mal, apenas o bem e Jesus vão prevalecer e vão vencer. É o domínio de Deus sendo restaurado. E aqui nós vemos também em Apocalipse que essa visão de que Deus trouxe agora a salvação está no verso 10 do capítulo 12 de Apocalipse. Então ouvi uma voz forte do céu que dizia: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado o acusador dos vossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Quem venceu Satanás? Nós, como? Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, seguimos os seus passos num livre-arbítrio, escolhemos o bem, escolhe, pois, a vida, vinde, arrazoemos, segue o caminho. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, sejam luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos iluminar a vida das pessoas e fazer com que o universo dê glórias pelas boas obras que praticamos, semelhantemente a Deus. Portanto, também as boas obras, elas nos convencem de que devemos seguir a Jesus. Somos avaliados pelas boas obras, salvos pela graça, mas pela obediência aos mandamentos nos tornamos também salvos pelas obras que Deus comunica poder para podermos ter. Juízes capítulo 13, versos 18 e 20, a bela história de Sansão. Os pais dele, Manoá, recebem aqui a orientação. Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Além do entendimento também pode ser traduzido como maravilhoso. Maravilhoso é o texto que lemos em Apocalipse, é o texto que lemos em Isaías. São títulos do nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus quem estava aqui falando, comunicando a mensagem. Então Manoá apanhou um cabrito, a oferta de cereal, e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha.
E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Pois bem, nós vemos que o anjo do Senhor aqui é traduzido como maravilhoso. Maravilhoso também é o título de Jesus em Apocalipse e em Isaías. Portanto, Jesus comunica uma bênção especial, a salvação através de Sansão. Os filisteus dominavam sobre o povo de Israel, tiranizavam, e a salvação veio por um filho prometido, Sansão, que prefigurava Jesus, que prefigura você e eu que estamos na terra para fazer os outros conhecerem Jesus. É o rosto de Jesus sendo conhecido pelo seu rosto. Não adianta dizer, façam o que eu falo, não façam o que eu faço. Não adianta pregar e, na prática, pregar os cravos na mão de Jesus. Você prega o amor e prega os pregos na mão de Jesus. Você fala do livre-arbítrio, de um livre pensar e coloca uma coroa de espinhos a escravizar o pensamento dos homens com falsas doutrinas, com farisaísmos que impõem regras sobre regras, quando na verdade estamos livres em Jesus para fazer o bem. As boas obras vêm pela convivência, porque ninguém faz o mal diante de Deus. O mal as pessoas escolhem nas companhias de maus, os solidários no mal, na companhia de Satanás, que é o principal mal, a fonte de todo mal, o pai da mentira, o pai do mal. Lucas capítulo 3, verso 38, a genealogia reversa de Jesus. As genealogias nos trazem segurança. Aqui a genealogia do capítulo 3 de Lucas está ali desde o verso 23. Jesus tinha cerca de 30 anos, iniciou seu ministério, era filho de José e segue dizendo de quem mais ele era filho. Essa genealogia conforta o pensamento da existência dos Gênesis, porque se seguirmos essa genealogia, chegaria até Adão. E então no verso 38 do capítulo 3, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Portanto, nós somos filhos de Deus. E essa genealogia nos leva diretamente a Deus, não a um macaco, ou uma ameba, ou um átomo, ou uma explosão, mas somos filhos de Deus. O Gênesis é repetido também no Lucas, na genealogia de Jesus, porque fala de Adão. Portanto, líderes religiosos que estão dizendo que Gênesis deve ser interpretado, é um livro de figuração, de figuras de linguagem, cuidado, são falsos cristos pregando uma heresia, um anticristo que prega a mensagem contrária de Cristo. Aqui está a prova bem clara de que Adão é literal, porque a genealogia coloca inclusive datas que podem ser calculadas por estimativas, conhecendo o tempo de vida de cada um desses personagens citados aqui. Nós vamos chegar exatamente à idade em que Jesus nasceu, a época em que Jesus nasceu. E de lá para cá conhecemos bem, porque a história registrou. Estamos 2000 anos, 2021, aí depois da era que Jesus nasceu. Então fica bem conhecido o tempo desde o Gênesis até agora. Não milhões e milhões de anos. As coisas existem como há milhões e milhões de anos, porque quando Deus disse, produz a terra árvores que produzam frutos, que deem semente segundo sua espécie, ele não falou produz a terra sementes, ele disse produza árvores. Então quando contemplamos a natureza e vemos um paraíso formado, Adão comendo de um abacateiro que demora 7 anos para produzir o fruto, qualquer pessoa que não soubesse nada da Bíblia, entrando no paraíso ia falar, pelo menos 7 anos tem esse abacateiro, porque está produzindo fruto. Mas, na verdade, os minerais, as rochas, a natureza, toda ela foi criada madura. Adão não foi feito bebê, foi feito um homem. A árvore saiu produzindo, as plantas produziram frutos imediatamente. Portanto, não há dúvidas de que a Terra pode ser datada em milhões e milhões de anos, porque, na verdade, a Terra produziu como maturidade, ela veio como algo já pronto, maduro, não como algo em desenvolvimento, a produzir frutos milhões de anos depois. Então as genealogias, embora sejam uma leitura pesada, maçante, elas nos trazem segurança sobre a aptidão do Evangelho. Pois bem, depois vamos para Lucas capítulo 8, verso 14.
Ali vamos ler então Lucas capítulo 2, verso 8 e 14. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. De novo, o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Aqui mesmo fala: a glória do Senhor resplandeceu. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. É Cristo nascendo como nosso Salvador, maravilhoso, maravilhosamente concebido de uma virgem. E então nós estamos diante de um inconteste fabuloso acontecimento, um milagre, algo que nos impressiona. E é João capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e é Jesus que era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nele estava a vida, diz o verso 4, e esta era a luz dos homens. Qual é a luz dos homens? Jesus, ele não nos deixa nas trevas. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, versos 1 e seguintes. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E Deus disse: haja luz. Deus constantemente nos diz: haja luz. Haja luz. Jesus é a luz do mundo. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque fazemos a obra do Pai que Jesus nos ensinou. A seguir, vamos vendo já em Colossenses capítulo 1, verso 5, o seguinte. Colossenses capítulo 1, verso 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Entendeu a graça de Deus em toda a sua verdade? Parou a maledicência. A novela consegue fazer tanto sucesso porque fala mal dos outros. Falar mal dos outros é crime. E nós somos imitadores do diabo quando falamos mal dos outros. Mas não só quando falamos, quando ouvimos os outros falando mal. Preso na frente de um filme, de uma novela, onde nos autorizamos o mocinho a cometer atrocidades para salvar a mocinha. Destrói prédios logo no começo do filme e nós vamos cegamente perdoando a tudo que ele faz em nome de um ato heróico. Mas todas essas mentiras, essas infâmias vão contaminando a nossa mente. Vamos caindo no mundo do obscurecimento, caindo no mundo onde as trevas prevalecem e não a luz. Afaste de tudo que é mal. Não perca tempo com os passatempos do diabo. Segue a luz, segue a verdade, que é o que realmente tem relevância. Colossenses capítulo 2, verso 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por estarem neles é que a cabeça de todo o poder e autoridade vocês receberão plenitude. Você recebeu plenitude de poder quando está ligado à videira verdadeira que é Cristo. Ele mesmo disse isso. Nós precisamos produzir figos e não sermos como aquela árvore que foi amaldiçoada com a aparência de bons frutos, mas por dentro não tinham coisa alguma a oferecer. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Profetas, por falar em profetas, nós temos uma mensagem especial para você que vai em seguida ao ar, logo mais depois desse programa. Crede em seus profetas. Um novo programa, a terceira edição dele vai ao ar logo mais, daqui a pouquinho, não perca. É um programa bem rápido que fala sobre bênçãos que os profetas predizem. Há muito tempo por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Por meio de quem Deus fez o universo? De Jesus. Por meio de quem ele refaz novas todas as coisas? Jesus. Por meio de quem nós somos salvos? Jesus. É através dele que alcançamos a salvação. Por isso que em Mateus capítulo 28, versos 18 e 20, nos traz a seguinte mensagem. Mateus capítulo 28, 18 e 20.
Nós também lemos 8, 18 e 20. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessasse para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Então os mestres procuram seguir a Jesus, mas o caminho de Jesus é... Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Discípulos de Jesus devem saber que no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Depois, seguimos para a finalização, Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus capítulo 4, verso 15 diz: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Quem é esse? Jesus, que está nos céus como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, juiz e advogado. Ele julga o mundo, mas ele disse: aquele que segue as minhas palavras não será julgado. Por quê? Cristo pagou o preço do julgamento. Não há como Satanás acusar-nos diante dos céus se o preço está pago. Por fim, a mensagem derradeira, Apocalipse, capítulo 10, verso 2, última parte. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado como o rugido do leão. Quando ele bradou, 7 trovões falaram. Quem é esse que colocou os pés sobre a terra e sobre o mar, que tem o domínio sobre a terra e sobre o mar, sobre os povos e as nações? Que a besta da terra quer ocupar o lugar e que a besta do mar de Apocalipse quer ocupar o lugar, mas que quem pisa sobre elas é Jesus que vence no final. Quem são essas bestas é tema para um próximo estudo. As 3 bestas do Apocalipse, as que dominam sobre os muitos povos, que vêm da origem do lugar povoado, e aquela que surgiu de um lugar sem habitantes, mas que dominam igualmente a terra, por enquanto, porque serão pisadas por Jesus. Entendendo a Bíblia em Boa Companhia vai ao ar diariamente às 9 horas. Antes, você assistiu 5 minutos Vê e Entende. Curta e compartilhe a nossa programação, siga diariamente os programas e daqui a pouquinho não perca Crede em seus profetas. Mensagens poderosas para salvar e animar. Que Deus te abençoe e te mantenha conectado com a luz.